enquanto 99% segue em fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias. Olá, seja bem-vindo ao nosso 1% podcast comigo, a Pam, aonde eu acredito que se você fizer 1% todo dia, já gera transformação. É isso mesmo, não é 100%, não é 80%, é 1% todo dia, gera transformação na sua vida e em todas as áreas. Mas eu vou parar de falar e eu quero te apresentar quem está comigo aqui hoje. Gente, olha... Hoje, para tudo, coloca o seu foninho, já se inscreve no YouTube, no nosso canal, para você receber todas as notificações, porque você vai ficar chocado com o que nós vamos falar aqui hoje. E eu estou aqui com quem? Com o nosso querido Bruno Fraga. Muito obrigada, Bruno, por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu sei que tem muita gente que tá falando assim, mas quem é essa pessoa? Com certeza. Quem é? Peraí, deixa eu ver quem é. Não sei quem é o Bruno, mas da onde você vê quem é? Por que ele vai falar coisas aqui que vai impactar você que tá assistindo? Porque, gente, quando eu passei a ouvir o Bruno, eu fui impactada. Eu vi o Bruno, eu vi o Senhor falando da sua boca, Bruno. É por isso que eu te convidei e eu vejo você como uma autoridade espiritual na minha vida. Por muitas vezes, o Bruno ministrando ali na igreja. Então eu falei, caraca, se isso não é conexão com Deus, eu não sei o que é mais. Então... nada melhor do que você se apresentar. Quem é o Bruno? Primeiramente, Bruno Fraga. Hoje, atualmente, você mora aqui nos Estados Unidos. Sim, isso. Mas e antes? Bom, eu nasci no Brasil mesmo, né? Na cidade ali de Belo Horizonte. É mineiro. Mineiro, sou! Ai, já tava mineiro aqui. Como um mineiro no meio dos goianos. Com certeza. O sotaque aqui vai denunciar, né? Então, com a conversa aí vocês vão perceber. O sotaque não vai deixar negar que eu sou bem lá de Belo Horizonte, pessoal. Eu fui descobrir que eu tenho sotaque aqui, né? Porque até então, você tem aquela visão. Pra mim, o mundo falava diferente. Tinha sotaque. Eu falava normal. Quando eu comecei a falar aqui nos Estados Unidos, no meio do pessoal, da galera de Goiânia, a galera começou a rir. Falei, rapaz, aí eu vi que... Tem alguma coisa diferente. Aí eu fui entender que, da mesma forma que o mundo tinha sotaque pra mim, eu tinha sotaque pro pessoal, né? Uau. Mas... Nasci ali no Brasil, Belo Horizonte. Eu tenho... A minha parte paterna da família é toda do interior. É uma cidadezinha que chama São José de Almeida. Não sei se alguém conhece. Fica perto da Serra do Cipó. Dá um like aí. Quem é de São José de Almeida? Fala, hi, Bruno, estou contigo. Deve ser pouca gente, que a cidade é minúscula, né? Mas ali o pessoal que gosta da Serra do Cipó, Cachoeira Véu da Noiva, que é bem conhecida... Vai Uau. saber do que eu tô falando, que é Dá bem um like regular. aí também dessa cidade aí, gente. Então, acho que é isso, né? Sou lá de Belo Horizonte, e de Belo Horizonte vim cair diretamente aqui em Atlanta. Bruno, você hoje é o coordenador do Carisma da Lagoinha de Atlanta. Sim. Como que foi essa jornada sua de ser cristão? Como que nasceu? Da onde você veio? Como que você foi parar logo aqui em Atlanta? Né? Como que porque assim, aparentemente não sei que idade você tem, mas você é jovem, né? E eu conheço a sua esposa também, que é jovem. Uhum. Então, assim, pra mim, eu vejo dois jovens à frente a uma liderança, eu vou entender que tem um background lá atrás que não começou de hoje. Sim. Como foi isso? Vou te fazer uma pergunta. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que eu tenho uns 28. Obrigado, eu errei feio. Obrigado pelos 28. Bruno, eu errei feio. Não foi feio, não. Não sei, depende, né? Dos olhos de quem vê, dos ouvidos de quem tá ouvindo, né? Mas Quantos eu você tem, tenho meu querido? 31. Sério? 31. 31, eu acho que é 31, isso mesmo. Você acha? Tem que fazer conta, né? Eu sou 93, acho que é isso mesmo. 31, vou fazer 32 agora em agosto. Uau. Mas eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, eles já confessavam a fé cristã.
E eu já ia na igreja com eles desde pequeno, né? Igual você viu fazendo com meu filho ali, eles já faziam isso comigo. Então, eu acredito que o ambiente ele começa já a mexer com você de certa forma, né? Eu costumo dizer que não é porque eu nasci num lar cristão que eu me tornei, já nasci cristão. Eu preciso passar por aquele processo de conversão, eu preciso ter consciência e aceitar Jesus de plena consciência. Então, isso se deu mais tarde, mas eu acredito que o ambiente no qual você nasce e a instrução dos seus pais, eles colaboram muito para elevar o seu nível de consciência e te ajudar a tomar essa decisão futuramente. Mas havia uma pressão dos seus pais, Bruno, você só tem que ir pra igreja, você tem que ser líder, você tem que fazer isso, ou não havia? Ou essa liderança que hoje você atua, ela veio naturalmente? Filha, não tinha pressão, até mesmo por causa do meu perfil. Esse Bruno hoje aqui, que fala na frente de câmera, tranquilo, que você vê ministrando, dando aula, naturalmente ele nunca existiu. Isso aqui é graça purinha de Deus. Peraí, como assim naturalmente? Explica mais aqui, gente, peraí, pausa o que você tá fazendo, dá uma olhada, dá um close no Bruno. Como assim? Eu te vejo dando aula no carisma, eu te vejo pregando nos cultos, sabe? Eu te vejo ali, sabe, dando aula para os adolescentes, sim, né? Então, como assim naturalmente isso é graça? O que não era assim antes? Nunca foi. Eu era uma pessoa tão tímida, que eu costumo brincar com os meninos, falar assim que eu podia cuspir no chão e sair nadando de tão pequeno de vergonha que eu ficava diante de qualquer situação. Era assim. Uau. Se você pisasse no meu pé, eu esperava você perceber, e quando você percebia, eu que te pedia desculpa. Não falava nada, era quietinho. E aí, eu cresci na nossa família. Nós sempre tivemos um pouco de dificuldade financeira, sabe? Já passei situação de não ter o que comer, de ter que racionar as coisas e tudo mais. E aí, eu via, por exemplo, minha avó paterna morava perto da gente, né? Ela tinha uma condição um pouco melhor. E às vezes iam primos nossos para casa dela e pediam as coisas, né? Vó, me dá quero tomar um sorvete, quero tomar um refrigerante. Ela ia lá e comprava, era visita, estava na casa dela. E às vezes a gente que morava perto, eu olhava e ficava assim, poxa, eu queria poder pedir minha avó também, esse tipo de coisa. Mas os nossos pais falavam, não pede, não é educado fazer isso, vai gerar um constrangimento, vai gerar um mal olhado para cima de vocês e tal. Então a gente ficava meio que inibido, sabe? E eu acredito que essa inibição acabou, de certa forma, contribuindo um pouco para esse meu perfil muito retraído no qual eu cresci. Eu acho que é um assunto que toca muito a pauta da sexualidade. É um assunto que eu gosto muito de conversar e que também já trabalhei com alguns adolescentes. Porque uma premissa, vamos assim dizer, né, ela é reconhecida tanto no popular, vamos assim dizer, você acha essa definição de sexualidade no dicionário, e também na Organização Mundial da Saúde, a definição que eles têm para isso vai colaborar um pouco com o que eu vou dizer. Mas, basicamente, a grosso modo falando, é dito que quando você tem uma experiência física, essa experiência física vai gerar em você um fenômeno psicológico. E esse fenômeno psicológico, muitas das vezes, ele vai definir as suas ações e o seu comportamento. Então, um exemplo básico que eu gosto de usar muito para isso é, por exemplo, assim, vamos imaginar que eu tenho aqui essa xícara e essa xícara ela está com café quente. Certo? Então essa xícara ela tá numa mesa aqui que está acessível tanto para mim quanto para você. Então, Bruno, Pamela, 2 indivíduos diferentes. E aí eu pego essa xícara de café quente e eu, Bruno, não gostei da sensação. Foi estranho para mim, eu não gostei de sentir a minha mão aquecendo e aí talvez senti até um pouco de dor e larguei a xícara de café quente. Isso aqui foi uma experiência sensorial, né? Foi uma experiência física. E vai despertar em mim um fenômeno psicológico. Qual? Não gosto de coisa quente. Então talvez eu vou crescer aquela pessoa que não é muito chegada num chocolate quente, talvez não goste de café, goste de sorvete, goste de sair, vou preferir o clima do verão, porque eu tenho acesso à praia, tenho acesso à piscina, coisas que me refrescam. Então isso aí começa a moldar um pouco ali a personalidade, os gostos e comportamento do Bruno, né? E talvez a Pamela vai pegar aqui a mesma xícara de café quente, mesma coisa, e aí você gostou da sensação. Você achou legal, aquilo ali não gerou o mesmo nível, embora pequeno, de dor que gerou em mim, talvez gerou em você um prazer. E aí a Pamela vai crescer aquela pessoa que gosta de chocolate quente,
talvez vai gostar de ir para climas frios, não porque gosta do frio, mas porque gosta de ficar debaixo da coberta, curtir ali uma série, né, no sofá, na cama. Começa a te moldar, entende? E aí as possibilidades são infinitas, né? Aqui é um exemplo bem chulo, vamos assim dizer, só para a gente conseguir entender para qual linha que vai. Então eu acredito que talvez essa inibição, né, e eu não digo que foi um ato de maldade dos meus pais, eles erraram em fazer isso. Não, é a forma que a gente tem de lidar. A mesma orientação que eles deram para mim, deram para meus irmãos, e gerou indivíduos diferentes, entende? Uau. Então, eu acredito que isso faz parte da natureza humana. E quando eu me deparei com esse tipo de entendimento, né, eu me desesperei um pouco. Eu fiquei pensando, cara, o que eu posso estar gerando na vida de quem está me vendo, então? Um bater de palmas meu pode talvez assustar um bebê aqui e alegrar um outro. Esse aqui vai crescer criando um trauma, barulhos repentinos, e esse aqui não. Então comecei a pensar muito nessas coisas. E fiquei falando, cara, parece que a gente, de certa forma, tem uma habilidade. E eu comecei a pensar na Bíblia e fui lá em Gênesis, quando Deus dá ao homem a autonomia para nomear os animais. Né? Uau. Porque quando Deus dá ao homem a autonomia para nomear os animais, você vai ver... Você não vai ver, na verdade, Deus corrigindo Adão assim, Adão, esse animal que você está querendo chamar de girafa, na verdade, girafa não vai ser um bom nome, né, para esse animal, porque ele tem pena. Ele é pescoçudo, mas ele tem pena. Vamos chamar ele de avestruz que vai ser melhor? Não. Você não vê Deus, esse tipo de interação. O homem teve essa liberdade. Então eu costumo pensar que é uma habilidade que você tem de nomear destinos. Tanto que o homem começa a participar da criação e ele começa a dar nome com significados. Uau. Adão vira para Eva, que até então ele tinha chamado ela de varoa, e vai dizer assim, o seu nome agora, né, a partir do momento em que houve a queda e que houve ali Deus pronunciando que seria a partir do homem naquela realidade, né, ele faz ali uma aliança com o homem, o homem sai do jardim e Adão vira para a mulher e vai dizer, você agora é Eva, porque você vai ser mãe da humanidade. Então você vê que o homem começa essa questão de nomear com significados como se fosse um apontamento de destinos. E isso a gente vê acontecendo até hoje, né? Porque eu não sei o que você pode ter ouvido dos seus pais. Tem pessoas que hoje ouvem assim, você não vai dar em nada, e ela nutre aquilo, e aí começa a crescer realmente acreditando que ela não vai dar em nada, porque foi um destino que foi apontado. Então, da mesma forma que você vai ter uma criança que talvez ela foi dito isso para ela não acreditou e falou, não, eu não aceito isso sobre minha vida, e tomou um caminho totalmente diferente. Então, o apontamento de destinos, ele tem a sua parcela, assim, vamos dizer, de culpa do que vai ser daquele indivíduo, mas não é só. Também depende de como que eu recebo. E é algo que eu e você não vamos controlar. Quando eu comecei a pensar nisso, em todo esse contexto, eu falei assim, Jesus, é como se eu tivesse num horizonte sem fim, cheio de ovo no chão, e eu tenho que caminhar. Estou pisando em cascas de ovos e eu não posso quebrar. Então, qual que é a solução? É eu aumentar o meu nível de consciência? Isso vai ajudar, mas não vai melhorar. Porque tem atitudes que eu faço na condução ali do meu filho que são genuínas, é pro bem dele. Só que eu não sei o que vai desencadear, porque eu não sei o que está sendo gerado ali, como que ele pensa. Qual que é a solução, então? Como que ele vai sentir em relação àquilo? Como que ele vai sentir em relação àquilo? Qual que é a solução? Aí, a solução que eu vejo é sempre a mesma para todo e qualquer dilema. Você dá uma volta e o cerne da questão sempre cai na dependência de Deus. Uou. Dependência de Deus. Porque eu simplesmente melhorar o meu nível de consciência, eu não vou conseguir ter procedimentos perfeitos, porque eu sou imperfeito. Não vai mudar. Entende? Uau. Então a melhor coisa é eu me submeter à dependência de um ser que é perfeito, que é Deus. Então eu acredito muito que é por esse caminho, né? E Bruno, em um dos nossos bate-papos antes, você nos comentou que você acharia que nunca chegaria aos 30 anos. Sim. Por quê? Explica. Eu já sei sua idade. Você já passou dos 30. Então, explica pra gente por que o Bruno tinha esse pensamento que nunca chegaria aos 30 anos. Olha, eu pensava isso porque nessa fase que eu tava contando que eu era muito tímido, né? Você já viu, criança não tem aquele negócio de se espelhar no super-herói? Sabe qual que era o meu? Qual? Tarzan. Tarzan! Não queria ser Homem-Aranha, não queria ser Batman, eu queria ser Tarzan porque eu não gostava de gente. Não gostava de pessoas. Eu falava assim, o ser humano é muito complicado. Eu já via muita coisa desde pequeno.
Quando Bruno, começou a e crise. você trabalha com pessoas hoje 24 Então, horas. É por aí que você vai começando a entender que quando eu falo que é graça de Deus, porque é graça. Porque o Bruno, naturalmente, ele tinha um plano. Qual era o plano dele? Ele era sério, um plano sério. Fizesse 18 anos, não tivesse mais, assim, né, aquele dito popular que a gente tinha lá. Tô livre agora. Atingir a maioridade, eu sair de casa, vou entrar para dentro. Isso é pensamento de criança, 5, 6 anos. Vou sair de casa, vou entrar dentro de um navio escondido, vou parar na África e vou virar o Tarzan, vou morar com os animais. Porque o ser humano é complicado. Eu treinava para isso. Não quero lidar com gente. Não quero lidar com gente. Eu treinava para isso. Meu pai tinha feito uma gangorra, sabe aquele balanço com as cordas? Quando não tinha ninguém olhando, eu subia de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Eu tenho a coordenação motora no dedão do pé, isso que é falta normal. Porque eu só fazia aquilo de cipó e treinava. Porque realmente eu pensava isso. Então, mas eu sempre fui muito temente a Deus. Então, nas minhas orações, eu falava que eu queria fazer a vontade dele, mas eu nutria a minha. Há aqui um desalinhamento. Só que quando você tem realmente, assim, eu acredito, uma entrega genuína para Deus, ele aos poucos vai... Não um moldar forçado, mas ele vai te conduzindo, ele vai te mostrando certas coisas que você, por livre e espontânea vontade, vai tomando certas decisões, vai se colocando em determinadas posições, que na hora que você vai ver, você está alinhado com a vontade dele. Uau. Não porque ele te manipulou para aquele, mas porque ele te mostrou um caminho que é excelente e você aceitou. Então, acho que isso foi acontecendo comigo aos poucos. E você mencionou essa fase dos 30, era porque quando eu estava na escola, né, eu ouvi algumas vezes aquela pergunta de alguns professores: onde que você se vê daqui 15 anos, daqui 10 anos, né? E aí todo mundo pensava, faculdade, tinha sonhos, ser aquilo, outro. Cara, isso era um negócio que não queimava meu coração. Eu não conseguia olhar para algo, eu falava assim: Deus, eu quero viver pro Senhor. Isso queimava dentro de mim de um jeito. Então, desde a infância, você já tinha um pensamento que você queria viver para ele. Sim. Ou viver fazendo a obra. Sim, só que isso me gerou muita crise, porque eu sei que isso não é antônimo de eu ter uma carreira bem-sucedida, entende? Ser um médico. Só que eu olhava para essas coisas e eu falava: cara, eu preciso escolher algo porque todo mundo está escolhendo, entende? Eu falava assim: eu preciso me decidir. Só que eu não conseguia ter aquele prazer, não. O que eu não tinha entendimento do que é ser um mestre, ser um professor, nunca veio na minha cabeça dar aula, falar para pessoas. Mas o que eu gostava era de... me dava uma adrenalina poder ouvir pessoas e ajudar pessoas. Uau. Entende? Então, eu começava a ter esse tipo de crise, só que tentando tomar uma decisão, eu não conseguia, eu não sei explicar, isso é uma coisa muito louca, né? Desculpa quem está ouvindo, mas o que acontecia comigo era, eu conseguia me ver até os 29 anos, fazendo festa de aniversário de 29 anos, mas eu não via 30. Não via. Não sei porquê, não entendo. Hoje eu tenho uma noção, né? Porque eu falo que todas as coisas que aconteceram na minha vida, acho que foi um quebra-cabeça que está se desenhando uma forma agora. Então, tudo se encaixa. De todos esses anos, tem muita coisa que eu teria para poder falar, mas o que eu vejo é que eu pensava, cara, com 30 anos, chegou uma hora que eu coloquei isso e aceitei e fiquei em paz. Com 30 anos vai ser o ano da minha morte, eu vou morrer com 30. Ou então vai ter uma virada de chave na minha vida ministerial tão grande que Deus está me poupando de gastar energia sonhando. Cara, fiquei 15, 16 anos, eu coloquei isso na cabeça. E aí fui seguir na vida. Uau. Com essas possibilidades. Eu falei: cara, eu vou viver intensamente para Deus. Eu quero viver intensamente para Deus. E aí, porque eu sou muito grato por ele ter morrido por mim, salvado a minha vida, né? O testemunho que eu tenho de quando eu era criança, que era para mim ter morrido. Dá essa pausa aí que eu quero ouvir, eu quero que quem está nos ouvindo, até porque isso gera esperança, gera fé e transformação. O que aconteceu na sua infância que você falou agora? Era para mim ter morrido, Pamela. O que aconteceu? Bom, tem um testemunho da minha mãe, ela escreveu ele para mim, eu tenho ele guardado dentro de alguma das minhas bíblias aqui, né? Ela contando bem na versão dela, porque eu cresci com algumas imagens na minha cabeça muito nítidas, muito claras. Eu consigo te detalhar todas elas, sabe? Mas eu não sabia, nunca consegui montar, entender o que elas significavam. Eu tenho a imagem de uma fachada de uma baleia, uma fachada
de um prédio e tem uma logo com uma baleia. Eu tenho uma imagem da minha mãe comprando pra mim, né? Lá em Minas a gente fala biscoito, né? Agora que eu aprendi que existe outros lugares no mundo, alguns aí vão falar bolacha, mas o termo certo é biscoito, pelo amor de Deus. Comprava aqueles biscoitos. Aqueles biscoitos recheados. Eram uns pacotinhos que vinha 4, pequenininhos. A gente goiano fala bolacha. Goiano bolacha. Pronto, agora deu briga aqui. Aí ela comprando isso pra mim, eu tenho uma outra imagem dela sentada, né, numa poltrona, eu do lado aqui, toda a vida muito pequeno, né, não mudou muito, mas era menor ainda. Pequeno, olhando ela assim, chorando, e o médico com 2 papéis na frente dele. É uma outra imagem que eu tenho. Eu tenho uma outra imagem de eu dentro de uma igreja muito grande, uma fila de pessoas e alguém me pegando no colo. E eu tenho uma imagem também que ela é ainda mais nítida. Ela não só tenho lembranças detalhadas, mas uma questão sensorial quando eu lembro dela. Eu acordando no meu quarto, tudo muito branco, muito claro. E eu não conseguia dimensionar o nível da cama do chão, de tão branco que estava, tudo muito branco. E aí, mas não assustei, era aquele sentimento caloroso, sabe? Confortável, um ambiente bom. E aí eu olhei aquilo tudo muito tranquilo, pensei em me levantar e até a minha mãe chamar ela no quarto, que ela ficava no quarto ao lado. Quando eu inclinei meu corpo para frente, eu senti uma mão na minha testa, me deitando, falando assim, pode dormir que vai ficar tudo bem. Paguei, dormi, pronto, acabou. Aí quando eu tinha ali por volta dos 13, 14 anos, se eu não me engano, foi um pouco antes do meu pai falecer, eu peguei uma conversa dele com minha mãe na cozinha, e ela mencionou algo assim, da doença do Bruno. Eu falei, poxa, eu não sei de nada. Que doença é essa? Me explica aí, me conta. E desconversaram, não quiseram me contar. Aí depois de um tempo, outras oportunidades, eu pressionei minha mãe até ela me contar, e ela me relatou que nesse testemunho que ela escreveu, ela conta que quando eu tinha ali por volta dos 9 meses, ela entrou nessa igreja, e aí era uma igreja pentecostal, então o pessoal, eles tinham muito... Acontece muito nessas igrejas, acabar o culto, o pastor que está ali, ele começa a orar pelas pessoas, as pessoas fazem fila para receber oração, e minha mãe entrou nessa fila comigo, né, eu com essa idade. E aí, quando chegou a vez dela, ele perguntou se podia me pegar no colo, ela aceitou, ele me pegou e falou que Deus iria fazer muitas coisas através da minha vida, né? E que ela seria muito desafiada por causa disso, mas que ela para permanecer a fé dela, e me entregou para ela. Uau. Pronto. Uau. Você tinha 9 meses. 9 meses. Aí minha mãe conta, então, nesse relato dela, que quando eu tinha ali entre 2 a 3 anos, eu fui, não lembro se foi um exame de rotina, o que é, mas eu fui para o hospital. E eu fui diagnosticado, fizeram os exames, e aí o médico falou, a gente vai precisar de refazer os exames só para ter certeza, mas deu uma alteração. Qual alteração, doutor? A cabeça dele está crescendo muito, o coração também, e se isso realmente tiver certo, ele pode ter algumas consequências muito sérias. Aí minha mãe falou assim, não, pode refazer e não vai dar nada, porque eu tenho fé em Deus, ele tem promessa e tá tudo certo. O médico falou, não, muito legal sua fé, mas aqui ela não funciona, vamos refazer os exames. Refizeram. Quando fez os exames, deu a alteração que ele falou. Ele falou aqui, é isso mesmo. Ele vai precisar de fazer um transplante de coração. Transplante de coração aos 3 anos de idade? 3 anos de idade. E a gente também vai precisar de fazer uma cirurgia na cabeça dele para poder chegar para o tamanho normal. Porque se continuar assim, ele não anda, ele não fala, ele não ouve, ele não enxerga, ele vai ser um vegetal se não vier a óbito. Aí minha mãe falou assim, não, eu quero que refaça de novo, porque o meu Deus é um Deus de promessas, ele não mente, e vai fazer, ele não vai precisar de fazer nada disso, eu não aceito isso na vida dele. E aí o médico, ela conta que ele até debochou, né, falou assim, mas não é assim, seu filho vai acontecer essas coisas e tal. E aí ele foi bem sarcástico, né, segundo ela, e ela falou assim, não, eu mantenho a minha posição, pode refazer os exames. Ele falou, beleza, vamos refazer, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Aí refizeram os exames, só que dessa vez deu que estava tudo normal. Na terceira vez? Na terceira vez. Aí a imagem... Uau. Aí onde que era o hospital? O Hospital da Baleia. Que era a imagem que o aluno que eu tinha. Que eu tenho na minha cabeça aqui. E você lembra dessas imagens? Eu lembro dessas imagens. E aí a imagem que eu tenho dela sentada chorando e ele comparando os 2 exames era o que ele tinha certeza que ele precisava de um transplante, porque ele já tinha preparado tudo para poder ser feito, segundo ela. E agora ele tem um falando que não tinha nada. Ele foi pedir o quarto para ter certeza.
E aí refizeram e realmente não tinha nada. E o pessoal, todo mundo começou a olhar. E ele ficou surpreso. Falando assim, eu nunca vi um quadro mudar dessa forma. É impossível um coração humano diminuir dentro do corpo. E começou a chamar outros colegas ali de profissão. E aí o pessoal, todo mundo ficou assim. E essas pessoas que ele chamou falavam pra minha mãe, essa fé da senhora é muito linda, continua com ela. Seu filho tá bem, seu filho não tem nada. E aí, no dia de ir embora, ela conta que ele meio que virou e falou assim, olha, realmente, essa fé da senhora é algo surpreendente. Lembra do meu nome nas suas orações. Uau! É. Bruno, você reconhece que esse foi o primeiro milagre que Deus fez na sua vida ou teve outro antes disso? O próprio milagre da vida, vamos assim dizer, né? Mas conscientemente, né, em questão de cronologia, o primeiro eu diria que foi esse. Não o único, mas o primeiro, assim, de forma miraculosa, não é miraculosa, né? Já é um milagre, mas eu falo assim, que teve uma alteração das leis naturais, vamos assim dizer, foi esse. Porque eu sou muito grato à vida, eu acredito que acordar respirando todo dia já é um milagre, entende? Mas é coisas que já caíram dentro das leis naturais pra gente, por isso que às vezes, muitas das vezes nós temos dificuldade de agradecer por essas pequenas coisas. Mas se tratando desse que tem um mover, uma intervenção de Deus dentro daquilo que a gente considera leis naturais, esse foi o primeiro que eu tenho conhecimento. Bruno, o que quando você descobriu, como o Bruno se sentiu? Quando eu descobri isso, aí eu falei assim, cara, foi uma explosão de alegria, de euforia, ao mesmo tempo muita coisa fez sentido, porque eu sempre fui um menino muito estranho na escola. Eu não... Ele vira e fala, eu sei, fui um menino muito estranho. Quem conhece essa peça aqui acha estranho, gente. Quem conhecer vai ver, eu não sou um cara muito normal, eu sou meio doido, sempre muito intenso. Só que nessa época eu ainda muito tímido. Mas essa minha timidez, não por ela, mas eu ficava num lugar que assim, eu não conseguia fazer coisa errada. Eu tinha dificuldade de fazer amizade por causa disso. Os meninos queriam se aventurar, matar uma aula, eu não tinha coragem de matar uma aula, meu coração pesava. Nunca fiquei com menina nenhuma. Minha primeira namorada foi a Bruna, que é minha esposa. Vamos chegar na parte do casamento, que eu quero saber. A primeira namorada do Bruno é a sua esposa. É a minha esposa. Aí eu não conseguia... Não, teve uma vez que eles arranjaram pra mim com uma menina, me colocaram, me carregaram. Eu falei assim, não vou, você vai. Ela tá lá esperando, me carregaram igual um bicho, assim, ó. Pegaram pelos braços, pelos pés, me colocaram em frente à menina. Na escola? Na escola, todo mundo vendo. E aí ela veio na minha direção, acredito, pra me dar um beijo. Peguei e falei, desculpa, mas não dá. Dei as costas e fui embora. Mas aquilo ali foi zoeira pra não acabar mais. Então eu não quis... Então, desde a infância, adolescência, você sempre foi o diferente? Eu tinha essa questão aí. Aí acabava que eu atraía olhares de todo tipo, né? Admiração, na verdade, na maioria das vezes de adultos. Mas a galera da minha idade mesmo, assim... Você era zoado? Eu era zoado porque para alguns era o que se achava. Uns era o esquisito, para outros que se achava. O crentão, o certinho. E como você se sentia? Sendo, assim, né? Nessa época, não se falava que era bullying, né? Hoje em dia se fala, você está fazendo bullying. Como o Bruno se sentia quando... Isso até é bom para os jovens que estão nos assistindo, para você que é mãe de adolescentes, de como auxiliar, né? Porque hoje em dia o jovem, né? E você lida com eles, né? Eles querem entrar na bolha ali do que tá acontecendo. Eu não quero ficar fora. Como que você lidou e o que você fala para os adolescentes hoje, atualmente? Como sair disso? Como o seu diferencial de não entrar na linha do mundo? Olha, foi nessa época que eu tive a transição da timidez para ficar um cara mais solto. Porque eu me sentia mal, né, de certa forma. Poxa, você ser zoado, você passa por toda aquela situação do constrangimento, tá na frente dos outros, o pessoal olhar e rir, e você não sabe o que fazer, você não sabe se defender nem nada, né? Mas eu também não ficava chorando com meus pais, falando, eu tomava aquilo ali e... Se eu falar que eu sou estranho, né? Não sei se isso é normal, se eu posso ser tomado como um padrão de... E tá tudo bem ser estranho, Bruno? Tá tudo certo. Mas por que acontecia comigo? Eu olhava para as situações e eu ficava refletindo comigo. Falava, Deus, como que eu lido com isso? Eu orava. Eu ia conversar com Deus. Como que eu lido com isso? O que eu faço para essa galera, né, de certa forma, assim, me aceitar? Não que eu vou me submeter ao que eles falam, mas tem alguma forma de
dessa comunicação fluir. Poxa, eu quero ter amigos na minha idade. Eu sempre quis ter aquela amizade de longa data, desde a infância, não tem. E aí eu falava assim, será que isso funciona? Não funciona. E aí, beleza. Então eu recebi aquilo ali, tentava sair fora, tentava não levar tanto pro coração, tentava orar e vida que segue, né? E aí eu fui começando a meio que assim, perceber alguns limites dentro do que eu tinha de temor. Eu acredito que essa experiência minha de cura me marcou de certa forma, né? Sem eu entender, parece que eu tive uma... eu desenvolvi uma sensibilidade, uma percepção no meu espírito mais cedo. Então eu tomo isso como um privilégio. Esse toque de cura de Deus, quando eu era criança, despertou, ativou meu espírito de certa forma, sabe? Então, eu tinha essa sensibilidade, num nível mais elevado, vamos assim dizer, não tão consciente, mas despertada. E aí, eu pegava e tentava levar isso assim, sempre conversando, sempre orando para Deus, pedindo Deus orientação do que fazer, do que não fazer. E eu fui percebendo alguns limites. O que são esses limites? Poxa, eu posso rir mais, eu posso brincar, eu posso zoar uma pessoa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, vou começar a zoar também. Eu vou entrar na deles sem extrapolar certos limites. Então, assim, chegou uma época que eu tava comandando a galera da bagunça. Sem falar um palavrão, nunca tomei uma ocorrência na escola, entendeu? Eu me divertia, eu me soltava, mas sem extrapolar aquele limite que me deixava desconfortável, entende? Que aí eu fui entender que era... Você conseguiu dominar a situação. Sim, de certa forma. E hoje, pro adolescente e o jovem de hoje, o que você fala para eles? Como, né, nós temos aí, né, hoje, muitos jovens, adolescentes perdidos. Né? E um dos maiores, eu falo assim, um dos maiores locais que esses adolescentes se perdem começa na escola. Sim. Pela influência. Exato. Qual que é a dica? O que você fala para os pais e para os adolescentes, né? Que muitas vezes esses adolescentes não têm pais como uma mãe, como você, pais, né? Que falou assim, filho, vou te levar para a igreja, esse é o caminho. Muitos não têm esse exemplo. Inclusive é uma preocupação muito grande nossa aqui no contexto dos Estados Unidos, né? Eu agora sendo um pai também, eu também padeço um pouco dessa dor, vamos assim dizer, mas o que eu diria é não ande sozinho, não caminhe sozinho. Apesar de vocês terem me visto aqui falar que não procurava tanto os meus pais, mas esse privilégio que eu tive do toque de Deus me fez ter consciência e ter um relacionamento muito direto com ele, sabe? Mas... por que eu falo não ande sozinho? Tenha pessoas que vão te aproximar de Deus, que vão fazer você ter esse nível de consciência. Eu não estou te pedindo para você substituir ele pelas pessoas, mas caminhe com pessoas que vão te ajudar a desenvolver o teu relacionamento pessoal e íntimo com ele. Uau. Entende? Porque eu posso te dar todos os conselhos do mundo, mas é a palavra de Deus que vai refrear todos os seus impulsos carnais e que vão te conduzir de forma perfeita num caminho que, de sobremodo, é excelente. Né? É isso que a Bíblia fala. Então, eu diria isso, não caminhe sozinho, para você se descobrir, para você conseguir se perceber, entender o que acontece com você. Né? Eu tive dessa forma, mas eu não posso pensar que todo mundo vai ser assim. Eu preciso entender que tem pessoas que não vão ter tanta clareza, que vão acabar ficando perdidas, vão achar que são aquilo que não são, vão desenvolver coisas que não são habilidades naturais dela, enquanto aquelas que ela tem, que são potencializadas porque foi Deus que fez, foi Deus que deu, vão ficar enterradas, né? São os talentos enterrados. Então, a melhor dica que eu dou é não caminhe sozinho. E para pais, eu sempre falo o seguinte, pais... nos ajude aí, porque somos pais e precisamos disso. O que fazer? Olha... para os filhos não se perderem. O mundo ele tá mudando muito rápido, muito mais rápido do que antigamente. Então, a forma com que os meninos estão se comunicando, o acesso à informação, a tecnologia, a internet, ela... abriu uma porta. Hoje você não consegue mais fazer o que muitos pais faziam antigamente, que é blindar os seus filhos 100% e enfiar numa bolha, entende? Hoje, infelizmente, toda e qualquer tipo de informação vai chegar você querendo ou não. É só uma questão de tempo. Então, eu acho que a melhor forma que tem é nos adaptarmos, não digo mudar a sua essência, a sua vontade de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, isso permanece. Mas eu falo
ter uma adaptação no seguinte sentido. O que eu preciso fazer hoje não é... Eu não vou conseguir pôr meu filho numa bolha, eu vou estar me enganando e talvez eu vou estar atrapalhando o desenvolvimento dele, porque ele não vai sentir a confiança em mim, ele claramente vai me ver como um dinossauro, e aí ele vai pensar, meu pai não entende, então eu não posso conversar com ele, eu preciso conversar com os meninos que são da minha idade. Então, se mostre acessível para o seu filho e tente trabalhar formas de você ensinar ele a lidar com a informação que vai chegar. Entende? Comece a trabalhar no seu filho, ele ter consciência e lidar com as consequências das escolhas que ele vai fazer com a informação que vai chegar. Porque hoje é muito natural você ter um bebê ali, eu falo pelo Pedro mesmo, meu filho está com 1 ano e 10 meses, ele já sabe pegar um celular e desbloquear o celular. Meu Deus. É um negócio que eu falo assim, irmão, não sei como, faz isso. Mas ele já sabe desbloquear o celular, ele reconhece o ícone do Spotify, ele reconhece o ícone do YouTube. Aí se ele pegar um celular dando sopa aqui e o celular está desbloqueado, ou ele conseguir desbloquear esse celular, porque eu já não sei como, não me pergunta como, eu não sei o que o Pedro arruma, eu já vi ele desbloquear 3 iPhones diferentes com o rosto dele. Aí ele pega e acessa o YouTube e começa a assistir. Ele vai nos 3 palavrinhas, ele vai nas... Eu falo, cara, não sei como, ele não sabe escrever, não sabe digitar, mas o menino acha. É um negócio que eu não consigo entender. Se alguém quiser me explicar, por favor, me ajuda, porque ele tá me assustando. Mas ele abre e ele começa a ver. Só que aí qual que é o problema? É um conteúdo infantil, é um conteúdo cristão, só que no meio tem as ADS, as propagandas. Aí começa aquele negócio do capiroto, do tralalá que eles inventou agora, e começa... Então, tem informações que vão chegar. Tem coisas que são de sexualidade, pornografia mesmo, que estão maquiadas com conteúdos infantil. Uma vez eu vi os meninos vendo um ADS que mostrava o Homem-Aranha se deitando por cima da Frozen. Então, assim... não tem filtro mais. A informação, infelizmente, vai chegar. Então, o que a gente pode fazer, o que eu acredito, né, eu tenho tentado fazer o meu melhor com base na informação que eu tenho. É assim que eu tento fazer. É realmente tentar trazer consciência e ensinar ele a lidar com a informação que vai chegar, entende? Uau. Porque senão ele vai começar a ver e vai achar que você não sabe, você não entende, Tá então fora. você não é mais uma referência para poder ajudar ele nos dilemas dele. Então, assim, nós que somos pais, nós temos que estar pronto, porque a informação vai chegar para eles. Não tem como não maquiar, não esconder, não colocar na bolha. Eu já tentei colocar meus filhos muito numa bolha e não deu certo. A não ser que você for morar no alto de uma montanha, sem televisão, sem internet, sem celular, não tem como. E sem escola. Porque você pode tirar isso tudo de dentro dele, dentro de casa, mas começa o filho para a escola. Tem pai que não... Cara, hoje, em reunião de pais ou coisas que acontecem dentro da escola, acontecem as coisas... Esses dias, eu escutei um caso desse, do pai que falou assim, cara, eu tive que ir na escola conversar, porque o meu filho veio me perguntar a respeito de coisas que... Eu falei assim, cara... Meu Deus. Né, que menino faz? E eu falei, como que isso começou? Aí ele foi me dizer que foi o colega dele. Fui na escola para poder falar e chamar o pai para entender o que estava acontecendo. O que acontecia? O pai desse menino permitia ele assistir, ele tendo relações com a mãe para poder virar homem. Então você lida com um ser humano de todo tipo. Não, Bruno, você tá brincando. Não, tô falando sério. Você lida com um ser humano de todo tipo, que pensa de toda forma. E como hoje é tudo muito liberal, muito solto, você pode travar o seu menino, mas o conviver em sociedade vai fazer a informação chegar no seu filho de qualquer jeito. E, Bruno, eu te vejo ali na Lagoinha também lidando com esses jovens, adolescentes. Como que é lidar com eles? É desafiador. Acho que sempre foi, sempre será. Eu olho assim, eu acho muito bonito. Eu falei, another yet. Thank you. É desafiador, né? Mas, pelo menos assim, comigo, no meu caso, o que me motiva, o que me faz gostar de estar perto deles, é o valor que Deus dá para as crianças, em primeiro lugar, né? Jesus ele vai dizer, vinde a mim, as crianças não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, assim, Jesus, ele não está dizendo que eu tenho que ser uma criança, mas ele está destacando a pureza dela e a genuinidade, vocês entenderem aí, com a qual elas têm fé, acreditam naquilo que ele está falando. Então, ele está chamando a atenção para isso, né? E quando ele está chamando a atenção para isso, eu vejo como que o ser humano tem se desenvolvido, como que vai crescendo, porque
Cara, por mais que você vê uma pessoa assim que é difícil de lidar hoje, que é rabugenta ou que tem a mente cauterizada, ela foi criança um dia. O que aconteceu nesse processo? Alguma coisa aconteceu. Entende? Então, uma vez eu vi o meu sogro, ele sempre gostou muito de mexer com plantas, né? E aí eu via ele pegando uns vasos muito grandes e umas plantas crescendo, e ele pegava e começava a amarrar. E aí eu perguntei para ele qual que é o objetivo de se amarrar uma planta que tá, o galho dela tá caindo. Ele fala, porque ela é nova. Essa planta que é nova, enquanto eu começo a direcionar o crescimento dela, agora fica fácil, ela vai crescer para onde que eu estou direcionando. Uau. Quando ela terminar de ficar maior, os galhos delas vão estar mais enrijecidos. Para eu poder desentortar depois que está grande, a chance de quebrar é muito maior, se eu conseguir fazer alguma coisa. Uau. Então, assim também é a gente. Uau, Bruno. Entende? Uau. Então eu acredito Uau. muito Uau. muito nisso, que eu não tenho que ficar esperando o Pedro chegar na idade dos meninos ali da pré-adolescência para eu começar a ensinar algo. Eu preciso começar a direcionar o crescimento dele quando tá novo, que é igualzinho a planta. É o que acontece, realmente é isso que acontece. Que aí você pega um adulto que já viveu demais, ele já passou experiências demais, porque o ser humano tem uma grande tendência, né? Tudo isso eu falo por experiências minhas também. Então alguém pode querer vir cientificamente dizer que eu estou errado, mas por experiência de vida você vê que o ser humano ele tem a tendência, muitas das vezes, de pegar experiências próprias e taxar aquilo como verdade absoluta. Talvez eu faça parte do 1% que aconteceu comigo, né? Algo diferente, que eu sou 1% da população, mas aquilo aconteceu comigo, me marcou, e aí talvez eu falo, não, é assim que acontece, eu taxo aquilo como uma verdade absoluta. Então, essas experiências vão te moldando, e aí fica mais fácil você nessa fase, porque eu já vivi, eu já tive experiência, eu que sei, eu que já passei. Então, o ser humano, a pessoa, ela tem a tendência a ter o coração cada vez menos ensinável, né? É uma briga que a gente, às vezes... Eu preciso ter consciência e eu preciso ter disposição para permanecer num lugar no qual o meu coração é ensinável. Porque, naturalmente falando, a tendência é o contrário. Entende? Então, olhando para isso, eu tenho amor, né? E Deus também me deu essa graça, de eu conseguir conversar transitando por todas as idades. Não, você conversa muito bem com eles, assim, é encantador ver esse trabalho que você tem. Você e a sua esposa, assim, fazem um trabalho maravilhoso. Ver vocês também levando os seus filhos para dentro ali da casa do Senhor. Às vezes vocês estão ali, ficam o dia inteiro e as crianças também estão ali com vocês. É encantador. Mas me fala, Bruno, como que foi esse casamento? Como que foi, né? Então, assim, você já falou aqui pra gente que você não teve nada na infância, nunca. Então, seu primeiro beijo foi com a sua namorada, foi com a sua esposa, né? Então, isso é raro hoje em dia. O adolescente não quer se guardar. O jovem, eles querem começar, né? O que a gente tem ouvido, eles querem começar uma vida sexual cedo, não querem se guardar. Me conta pra gente a sua história para que gere, assim, fé e eles entenderem que há algo espiritual atrás disso. Sim, sim. Ó, pessoal, vocês vão conseguir. Nós estamos amarrando as pontas soltas que estão ficando aqui, mas nós vamos chegar lá. Porque aí a gente tá naquele processo. O Bruno volta, gente, pra mais um outro podcast, não se preocupe, porque esse aqui vai ser pouco. A gente tá naquele processo de como que eu cheguei nesse patamar de liderança e tudo, como que foi essa mudança de chave. Nesse percurso aí, eu tinha virado a chave já, então eu já não tava mais aquela pessoa tão tímida, né? Aí eu comecei a servir na igreja, né? Um pastor na igreja de bairro que eu ia já era uma igreja batista, a gente já tinha desvinculado da pentecostal, começou a me chamar. Primeira coisa que ele me pôs para servir, não sei se você já viu isso ou se alguém vai lembrar. Hoje nós projetamos as músicas de louvor ali nos telões de LED, aquela coisa toda. Naquela época era na transparência. Lembra disso? Nessa época. Ele me chamou para poder ficar ali, só que o negócio era que era uma tomada curta, então você tinha que ficar ali na frente, em evidência, e eu acompanhando o louvor com aquelas... Eu falei, cara, só que era tão tímido que eu não conseguia falar não. Por dentro eu falei não, mas minha boca falou sim. Então, Sim. Basicamente isso. Então comecei a servir e aí foi dando esse processo. Foi acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então fiquei ali durante muito tempo, aí fui perdendo a timidez. Foi um negócio tão louco. Parece assim, é igual eu falo. Às vezes você tem um talento natural, Deus te fez para ser algo. E as coisas que acontecem na vida, aquele processo que a gente falou de sexualidade lá atrás, não vão fazer sumir.
só vão jogar mais areia por cima. Mas quando aquilo ali é para ser desenterrado e é Deus que vai dar aquele pontapé, vem à tona de um jeito que você não percebe. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei tentando recusar na transparência. Em questão de menos de um ano, eu já estava dançando em grupos de dança de rua. Você? Chocada. Pamela de Já onde tá foi. chocada. O Bruno estava dançando. Uau! Eu já fui. Eu quero já um vídeo, ver esse vídeo de você dançando. Por favor. Ai, Jesus, às vezes eu solto sem querer. Não é uma parte que eu não fico falando, porque o povo todo mundo pede. Mostra alguma coisa. Mostra alguma coisa. Mas tem alguns por aí, porque eu acabei... aí eu... Olha pra você ver como é que Deus é, né? A questão do ensino foi despertando aí, por quê? Eu vi, gostei, achei legal. Tava naquela vibe. Eu tava numa igreja onde, pela primeira vez, meninos da minha idade começavam a me aceitar melhor. Apesar de que eu tive um pouco de problema com eles também, por causa que aí, aquele temor que eu tinha de Deus, eles começaram a traduzir como aparecer, querer ser superior. Então, de certa forma, atrapalhou com o tempo, mas o início foi muito bom. Então, começamos ali a fazer várias coisas juntos, eu comecei a perder essa timidez, fui deixando ela de lado, fui trazendo as características que foram vindo à tona. E aí, quando fui ver, eu estava criando coreografia, treinando com esses meninos, dando mortal, fazendo um tanto de coisa. Uau. Só que aí, uma vez, nós fomos fazer um evangelismo de rua com um grupo de dança da igreja, e aí era perto de uma comunidade carente, então, assim, tinha muito pessoal ali que era da dança, grafiteiro, do movimento do hip hop em si. E quando o pastor anunciou que o grupo ia dançar, falou assim, agora o grupo de street dance da igreja vai dançar, o pessoal deu as costas e foi embora. E eu fiquei frustrado. E eu tinha alguns amigos ali naquela comunidade, eu fui conversar, aí conversa vai, conversa vem, eu fui entender o quê? O pessoal se sentiu ofendido, porque eles falavam que a gente não falava a mesma linguagem, a gente não tinha a informação que eles tinham e queria comunicar com eles sem saber falar a língua deles. Eu falei, não, então tá errado, eu preciso trazer informação para dentro da igreja, eu pensei isso. O que eu falei? Vou tentar aprender como que eles se comunicam, porque eu não quero só dançar, eu quero falar de Jesus através da dança. Então, a questão do ensino começou a despertar sem eu perceber nesse lado. Porque aí eu comecei a buscar informação, aí eu comecei a ter envolvimento com escolas realmente conceituadas, particulares. Na hora que eu fui ver, eu estava gravando vídeo com dançarinos internacionais que nem falavam português, eu nem falava a língua deles, buscando informação na raiz. Eu aprendi muita coisa sobre o movimento, sobre a dança, o que é, como a galera pensa. E aí comecei a levar isso para dentro da igreja, ensinar e aí foi. Então, durante um tempo, eu trilhei esse caminho. E aí, enquanto eu tava nessa fase, eu conheci a Bruna. Aí... Amorzinho no ar. Eu tava numa fase que eu ia pra escola de dança. Isso foi quantos anos? Isso eu tava com 18 para 19. 17, 18, 19. Uau. Eu conheci ela com 19 anos. Foi um ano depois que meu pai morreu. Eu tava com 18, então ele nem chegou de conhecer ela. Mas aí eu tava nessa fase e aí... Na igreja, eu congregava nessa igreja batista, que o pastor começou a me pôr para poder servir. A gente já estava ali há quase 10 anos nessa igreja, se eu não estiver errado aí na contagem dos anos. E eu nunca tinha visto a Bruna. Era igreja de bairro, pequena. Ela fica com raiva quando se ela assistir esse podcast, acho que vou ter problema. Mas era um... Bruna, não tem não. Tudo bem, deixa ele contar a história. Essa fase, faz parte, né? Mas aí era uma igreja pequena. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. Só que ela era muito tímida também. E eu via a mãe dela, o pai dela, a avó dela era diaconisa na igreja. Eu ajudava a avó dela a arrumar as cadeiras no culto. Mas eu não via ela, porque ela sempre ficava muito agarrada. Com a mãe acabava o culto, eles iam embora. Então não tinha aquele movimento com o pessoal. Quando eu fui conhecer ela, não foi nem porque eu vi. Foi porque a mãe dela veio me procurar. Falando assim, olha, você tá aí à frente dos jovens, você é muito influente, tal. Eu queria alguém para poder ensinar minha filha a tocar violão. Você... faria isso? Eu peguei e falei, né, você já viu que eu não toco nada, eu não canto, né? Eu só toco galinha. Então, meu negócio é a dança, ela quer violão, não é comigo. Mas eu conheço muito dos meninos, eu posso procurar alguém aqui no meio para poder... ajudar ela. Será que essa mãe não foi intencional, não? Eu acho que foi, né? Peraí, você não toca violão, ela foi pedir pra você pra tocar violão? Ela é esperta. Houve intencional aí, mamãe, sejam intencionais. Obrigado pela dica. Aí ela veio e falou, eu falei assim, olha, traz a sua filha
pra mim poder ver, que eu não sei quem que é, eu conheço seu filho, e eu ver se ela realmente quer fazer aula de violão. Por quê? Porque não é um instrumento barato, e se eu ver que ela tá gostando, eu realmente converso com algum dos meninos aqui, ele vai dar uma aula pra ela. Se eu ver que ela não tá gostando muito, eu não vou fazer você perder nem tempo nem dinheiro, aí você procura outra pessoa pra te ajudar, mas eu não vou fazer isso com você não. Aí ela, nossa, tá bom então, e tal, beleza. Aí, na outra semana, no outro domingo, ela veio com a filha dela, me apresentou, a gente se viu, né? Aí conversei, ela realmente mostrou uma vontade, assim, não conversando, muito tímida. Ela miava, ela não conversava, sabe? Aí, mas falei, beleza, arrumei o pessoal, aí trocamos o número de telefone, começaram a mandar mensagem, aí, a aula tá dando certo? O pessoal tá ensinando direitinho? Não sei o quê. Bruno fazendo follow-up. Não é intencional. Não, ok, Bruno, nós entendemos. Não é intencional. Não era intencional. Aham. Aí, eu nem sabia lidar com isso, na verdade. Eu nunca namorei, nunca falei. Sabe que eu falava com os meninos? Eu não quero me movimento com mulher, que vai atrapalhar minha vida com Deus, meu ministério. Eu quero aprender as coisas. Eu falava desse jeito. Aí, meu pai do céu. Aí, o que aconteceu? Nessa conversa vai e vem, um dia eu passei sem querer na rua da casa dela. Não sabia onde que ela morava. E ela já mexia com salão, desde os 10 anos de idade. Então, nessa época, ela estava fazendo seus 15 anos. E aí, eu passei na rua, vi ela, a gente começou, beleza, não sabia que você mora aqui e tal. Começamos a conversar. Eu estava indo pra igreja encontrar com os meninos. Falei pros meninos ir pra onde que tinha que ir e fiquei lá. Sem perceber, eu tava gostando dela. Sem ele perceber. Sem perceber. Claro, a gente entende, viu, Bruno? A gente entende isso, sem perceber. Claro, Ô, gente, é genuíno, não vai na ideia da Rafa, não. Sem perceber. Poxa, eu larguei o pessoal fazer o que eu gostava de fazer pra poder ficar ali conversando. Aí, numa dessas, Jesus, ela falou que tava querendo ver um filme no cinema, mas que ninguém tava tentando pra levar, porque ela tinha castigo, não sei o que, com a mãe, papapá. Eu falei, se quiser a gente vai. Não foi intencional. Não foi intencional. O pedido não foi intencional. Claro. Falei. Claro, a gente entende. Era aquele negócio. Não faça isso em casa! Querer acompanhar os jovens, sabe? Querer enturmar ela. Foi um negócio genuíno, gente, de verdade. Muito genuíno. Entendeu? Assim, pra aproximar, criar aquela conexão, aquela coisa toda. Ela aceitou. Falou, vamos marcar um dia aí. Só tem uma questão, que meu irmão tem que ir. Eu falei, não, claro, nunca pensei em te levar sozinho, não. Pô, longe de mim, né? Tá tudo certo. Aconteceu o bendito cinema, assistimos o tal do filme, mãe dela que levou a gente indo de carro. Ela, o irmão dela, e a mãe dela já foi falando, fazendo uma maior propaganda do carro. Eu fiquei constrangido, que ela falou assim, na hora que o pessoal da família ficou sabendo que o Bruno ia sair, que eu deixei, ficou todo mundo preocupado. Mas na hora que falamos que era com você, o pessoal ficou mais tranquilo, que é o menino de Deus, tá na igreja. Eu falei assim, essa mulher tá entendendo tudo errado. Intencionalmente, a sogra fez um good job. Assistimos o filme, voltamos. E eu tinha deixado, pra assistir o filme com ela, eu tinha deixado de ir num evento de dança muito grande. Coisa que eu não fazia, gente. Eu não fazia. Sabe aquela pessoa que respirava dança? Era eu. Era de segunda a segunda. Eu saía, trabalhava de segunda a sexta, dava na sexta-feira. Às vezes eu ia pros lugares com o pessoal, dormia na casa de amigos, só voltava pra casa na segunda, indo em evento, treinando pesado, adquirindo forma. Então, não faltava por nada. Parei pra ir no cinema. Eu falei, Jesus amado, essa menina... Tô gostando dessa menina. Eu voltei do cinema, pensei, ela é problema. Essa menina é problema, eu tenho que afastar dela, me tirou da dança, sei o quê, que trem todo. Eu não consegui dormir de noite. Eu falo assim que eu sou estranho. Eu não consegui dormir pensando na suadeira. Falei, cara, tem um trem errado. E no outro dia seguinte, o pessoal do serviço estava lá já assim, Bruno saiu com a menina pela primeira vez. Eu falei, gente, acho que eles estavam preocupados, né? Falei, gente, aí eles falaram assim, não, você tá gostando dela. Eu falei, não tô. E começou uma discussão, gente. Aí eles falaram, vai conversar com ela, você tá gostando sim e tal, para com isso. Você tá esperando que Deus descer do céu e falar, mora, casa, fica esperto, garoto. Começaram a lavar minha cara. Eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, vou passar na frente da casa dela. Se eu topar com ela, eu chamo ela pra sair e eu peço ela em namoro. Se eu não ver ela, acabou a história, vocês param de encher minha paciência e vida que segue, beleza? Aí todo mundo, beleza, você vai voltar falando que tá namorando. Eu falei, beleza, então. Aí isso já era um sábado. Era um sábado. Saí do serviço e fiz. Passei na casa dela, na rua da casa dela, descendo pra igreja, até correndo. Aí o que aconteceu? Tinha a calçada, né, o que a gente conhece como driveway hoje, e uma escada que dava acesso à casa dela e o salão era um pouco acima da casa. Ela sai, sobe a escada,
por trás de uma árvore, nós dois quase que tromba. Aí eu tomei aquele susto, eu falei, Senhor da glória. É pra ser mesmo. Não tem como. Falei, tô precisando conversar com você e tal. Primeiro assim, oi e tal, vou ficar conversa. Precisando conversar com você uma coisa. Queria ver se a gente, em algum lugar aqui perto aqui, amanhã, não precisa hoje não. Aí a mãe dela apareceu. Aí eu já falei, eu já aproveitar, porque aí eu, né, falei, perdi a timidez, eu já era meio doido, tava ficando doido. Falei, deixa eu aproveitar, a senhora tá aqui, eu tô querendo conversar um assunto com sua filha, vou conversar com você também depois, mas só queria saber se ela pode ir comigo em algum lugar aqui perto, aqui, uma sorveteria, alguma coisa assim. Aí ela, hoje? Eu falei, não, hoje não, amanhã. Falei, não tô preparado pra esse trem, não. Tô preparado, calma, é muito. Outro dia ela falou, não, pode ser amanhã, depois do almoço. Vai ser aonde? Eu falei, uma sorveteria aqui perto. Ela, tá bom. Eu falei, então tá. Fiz compromisso com a mãe dela. Nem com ela. Bruna respondeu. Pra você ver que Bruna miava. Tímida. Aí, desci pro lugar, pra igreja. Fui pra igreja. Pensando, gente, o que eu acabei de fazer? Aí, no outro dia, ficou combinado que na hora que ela estiver pronta, me mandava uma mensagem. Era mensagem de texto ainda. Tô lá esperando e nada. Pensei, desistiu, me deu um alívio. Eu tava numa suadeira. Aí eu tirei a camisa assim, deitei na cama. Falei, vou dar uma cochilada. Passa uns minutos, mensagem dela. Tô te esperando. Falei, não, mas que isso? Não dá uma boa tarde, não tô te esperando, velho. Pra você ver, tô falando que a menina já é problema, já é mó trilho. Nossa, beleza, vambora. Aí fui. Passei, peguei ela. Tava tão nervoso que ela andava na calçada e eu no meio da rua, nem encostava nela. Fomos pra sorveteria, sentamos na sorveteria. Aí, tomamos sorvete. Conversa vai, conversa vem. Acabou o sorvete. Quando eu me dei conta, acabou o sorvete. E você não falou? Só que a minha vida era ensaio. Tudo pra mim era ensaio. Era dança, tudo era ensaio. Tinha que ensaiar pra ter uma performance, pra fazer algo. Pensei, não ensaiei o que eu vou falar com ela. E agora? Eu não sei fazer isso aqui. Deu aquele silêncio no ar. Coração acelerou. Me deu uma raiva. Subiu um calor. Falei, quer saber? Larguei a pazinha do sorvete. Larguei e falei, menino, deixa eu te falar com o seu negócio. Eu tô gostando de você. E pá, eu comecei a falar com ela. Tô gostando de você, assim, assado, mas... Na bucha! Foi. Na tora, assim, pá, lá, joguei. E falei com ela, e eu não quero te atrapalhar em nada na sua vida, nos seus estudos, espero que seja for. Eu só quero entender o seguinte, eu sei que você é maduro o suficiente, se for não é não, amizade não. Eu preciso te conectar com o pessoal da igreja, eu não quero que se atrapalhe, né? Eu só preciso entender uma coisa. Eu preciso lidar com o que eu tô sentindo. Se eu pedisse os seus pais em namoro, você aceitaria? Yeah. Esperando um não. Falei até igual Petruca, bem grosso. Ela pegou e falou assim, aceito. No que ela falou aceito, eu calei. Eu travei, que não era o que eu esperava. Eu falei, pronto, e agora? O que faço? Não sei o que faço. Aí ela começou a falar umas coisas lá, que eu nem lembro, contando uns testemunhos. O pessoal da família dela que já olhava e falava algumas coisas em relação a mim. Eu falei assim, tá bom, vambora? Vão. Eu não sabia o que responder. Fui, paguei, voltamos pra casa dela. Ela na calçada e eu no meio da rua. Encostei, fiz nada. Eu falei assim, irmão, só falei pra eu conversar com os pais dela, não tô entendendo nem o que tá acontecendo. E você tinha quantos anos já? 19. E então, ela com 19 anos, você nunca nem tinha já tá Nada. Minha mãe tinha chegado semanas antes e perguntado, filho, assim, né, você não tá gostando de nenhuma menina? Não. Eu falei, mãe, você tá preocupada com o quê, trem? Me deixa. Fica, tá tudo certo. Eu falei, sua mãe já tava preocupada. Já tava preocupada. Você nunca apareceu com ninguém. Nada. Assim, acontecia por eu estar meio que em evidência, vamos assim dizer, na igreja, acaba surgindo uma que fala que gosta ou não, mas por causa aquela coisa de adolescente, né? Mas você nunca quis. Quanto tempo já me interessei, já vi uma ou outra de um jeito diferente, não, é legal, é bonita, até pensei assim, talvez eu estaria gostando, mas nada que ia pra frente, aquela coisa não, sabe? Era só o engajamento que eu via a galera nessa vibe e falava, eu tenho que ir também. Quanto tempo que durou desse namoro para o casamento? 5 anos e meio. Porque achava aí... que você ia falar 1 ano, Pamela, não. Foi rápido. 5 anos e meio. Acaba namorando 5 anos e meio. Porque aí ela pediu ela em namoro, conversei com os pais dela, foi na praia, porque eles viajaram no dia seguinte. Então eu fui atrás dela. Falei assim, né? Preciso ter um cenário legal para poder já dar uma ajuda, né? Aí ela viajou pra praia, eu fui atrás lá, conversei com os pais, conversei com ela aceitou. Começamos um namoro ali. E aí ficamos 5 anos e meio namorando. Uau. Aí, nesses 5 anos e meio, durante esse processo aí até a gente casar, isso aqui foi um negócio muito louco. Porque namoramos 5 anos e meio. Marcamos o casamento.
nesse meio tempo, a gente saiu dessa igreja, né? Quando eu comecei a namorar com ela, muita gente estava mudando, a igreja estava meio que se desfazendo, aquela coisa toda, igreja pequena. E aí eu já conhecia a Lagoinha por causa de alguns trabalhos de dança que eu tinha feito lá. Pensei, poxa, eu preciso... Me deu um senso de responsabilidade pela vida espiritual dela, né? Falei, então, vamos para a igreja saudável e tal, até eu entender o direcionamento de Deus. Fui para Lagoinha, que era que eu conheci, era perto de casa, a matriz. Então, fomos para lá, ficamos lá durante uns 2 anos congregando, aí começamos a me envolver no GC. Eu falei, cara, se eu vou ficar aqui mesmo, Deus não tá me soprando para nenhum lugar, é aqui, então eu preciso entrar em obediência. O pastor Márcio sempre falava sobre GC, então começamos a me envolver no GC. Aí eu comecei a liderar GC, comecei a falar para jovem no GC, falar para adulto no GC. E aí fui vendo as coisas acontecendo, esses dons naturais foram se desenvolvendo, foram florescendo e sem eu perceber nada, foi acontecendo tudo muito natural. E aí casamos, e olha, isso aconteceu agora, essa semana, umas 2, 3 semanas pra cá, casamos, fizemos álbum de casamento, tudo certinho, beleza? E casamos na Lagoinha. Casamos na Lagoinha, porque a matriz lá é um complexo, né? Tem o prédio principal, aí já tem outro do lado, outra sala aqui, outra sala aqui, quarteirão com sala. Então casamos num dos prédios da Lagoinha lá, chamado Céu. E aí, beleza, casamos. 3 anos depois do nosso casamento, eu fui conhecer o que era carisma. 3 anos depois. 3 anos. Fala pro nosso público, quem não conhece o carisma, o que é o carisma? Muito bem, gente. Carisma, deixa eu já aproveitar e fazer esse merchan. Fica à vontade, Bruno. Seminário Teológico Carisma é um seminário, né, que ele é apoiado, ele nasceu em Lagoinha, ele está vinculado em Lagoinha, mas ele é um seminário que serve toda a comunidade cristã, porque ali a gente aprofunda a respeito do conhecimento de Deus, né? A Pamela fez o seminário, ela sabe falar disso muito bem. A gente aprofunda o conhecimento sobre Deus, em questões adjacentes a ele, né? Sobre dons ministeriais, qual que é o meu chamado, dons espirituais, como que o Espírito Santo se move através da minha vida. Você vai ter ali matéria de aliança de sangue, que mostra como que Deus é um Deus de aliança, ele faz compromisso. Então, assim, são muitas... É lindo. Eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado com o Seminário Teológico de Carisma, né? E a gente tem aqui em Atlanta o nosso seminário, que inclusive está com as inscrições abertas, em nome de Jesus. Você que está aí, que é interessado, que é cristão, já procura saber, né? Vamos colocar aqui, gente, o @ do Bruno aqui debaixo desse vídeo. Você pode procurar e chamar ele. Bom, gente, eu fiz e eu falo que o carisma fez, o que eu aprendi ali dentro é inexplicável, é surreal. Por muitas vezes eu saio daquela sala ali da igreja em prantos, em lágrimas, o tanto que o conhecimento te liberta. É isso aí. E o conhecimento libertou. Continua a história. Depois de 3 anos você conheceu o carisma. Eu fui conhecer o carisma. Finalizar, né? porque Quanto tempo que nós temos aqui pra me entender? Porque aí, conheci o carisma, então eu tinha um pouco de receio de fazer seminário teológico, porque eu já tinha visto muitas pessoas que iam fazer o seminário e voltavam meio com a cabeça virada, com uns papos meio estranhos. Eu falava assim, Deus, eu quero firmar muito a minha identidade no Senhor, para eu não ser soprado por todo vento de doutrina. Eu quero saber reter o que é bom, lançar fora o que não presta. Então eu tinha essa imagem de seminário. E aí eu nunca procurei nenhum. Então passou um tempo, eu comecei a sentir confortável no meu relacionamento com Deus, bem seguro, e começou a vir o desejo no meu coração. Cara, eu queria fazer um seminário teológico para aprofundar mais. Eu tô com GC, tô lidando com pessoas, já tô pregando, né? Quando eu me vi, o cara que era tímido, não falava, eu já tava pregando. Falei, cara, eu gostei, eu tô me encontrando nesse lugar. Né? Então eu quero fazer isso pra quê? Porque eu tinha um grupo de amigos que se reuniam na quarta-feira, a gente comia um churrasco, jogava um videogame e falava de Deus. Eu quero crescer com esses caras, ensinando pra esses caras. A minha visão era o meu GC ali. E aí, 2 semanas depois que esse desejo começou a vir, eu tinha saído da Lagoinha Matriz e estava na Lagoinha de bairro. Então eu não saí de Lagoinha, eu simplesmente senti a direção de Deus para poder servir uma das Lagoinhas de bairro. O que é a Lagoinha de bairro? Eram as unidades que iam nascendo nos bairros para poder a galera não ter que deslocar tão longe, atender a comunidade local, né? Então eu fui para uma outra Lagoinha e esse pastor dessa Lagoinha, que eu estava ali com ele, me falou do carisma. Olha, surgiu para a nossa unidade aqui uma bolsa de uma porcentagem lá, não é bem simbólica, mas para incentivar o pessoal a fazer. E pensei em você, não quer fazer? Não. Eu falei, cara, quero entender o que é o carisma, e comecei o carisma sim. Uau! Aí fiz o carisma.
Me apaixonei demais, formei no Carisma. Nesse meio tempo do Carisma que Deus começou a falar Estados Unidos comigo. Porque até então, eu não queria vir pra cá. Eu falava pra todo mundo que o último lugar que eu ia pisar meus pés era aqui. Eu não vim pra cá de jeito nenhum. Eu tinha birra dos Estados Unidos. Vi muita gente vir pra cá por causa de dólar, por causa de status, gente que tinha... E você não tinha essa vontade Não, nenhuma. eu vi muita gente promissora, assim, tinha um grande potencial nas mãos de Deus, largar tudo por causa disso. Eu tomei raiva do país, mas da pessoa, né? Eu joguei a conta nas costas dos Estados Unidos. E aí eu não queria vir pra cá de jeito nenhum, eu falava que eu não vinha. Bruna, desde quando eu conheci ela tinha o visto. Ela tirou o visto quando nós começamos a namorar. Então, Um visto americano. uma visto americana. E ela falava, vamos tentar o seu. Nem passaporte eu tinha. Eu falava, não vou tirar pra você já nem vir com a ideia de eu vir. Ela veio pra cá 2 vezes, desse Uau. período que a gente se conhece. Quando a gente tava namorando e depois de casado. Porque, eu falei, não vou tirar. E aí, no último ano de Carisma, porque o meu semestre começou em agosto de 2021. Então, eu fiz 21, 22 todo, formei 23. Em 22, né, a gente teve uma gravidez, perdemos, antes do Pedro, em agosto. Aí, em dezembro, no Natal, a gente descobriu que que ela estava grávida do Pedro. Só que quando, entre uma gravidez e outra, Deus já tinha começado a soprar os Estados Unidos no meu coração. Uau. E aí, como é que eu lido com orgulho? Eu falei assim, como é que eu falo pra todo mundo que eu tô indo pra lá? Não, Sempre Deus. que eu falava que eu não tá queria errado. estar ali. Eu comecei a buscar uma justificativa pra eu não, né, não descer do salto de galo. Aí eu falei, já sei, é porque Deus tem um propósito na vida do meu filho. Eu vou pra ele nascer lá, porque ele nasce americano, tem as portas abertas pra ele, então eu volto. Então pensei, vou cogitar essa ideia. Deu novembro, o Bruno me chama pra renovar o visto dela, já tinha passado 10 anos. Aí eu falei assim, ela falou, vamos fazer o seu passaporte? Eu falei, vamos. Aí ela, vamos fazer? Vamos. E fizemos o passaporte. Dezembro, descobre que ia ter o Pedro. Eu falei, ó, pra você ver, é Deus mesmo, né? Deus. Então marcou a entrevista. Só que a entrevista estava marcada para janeiro de 2024. Nós estamos no final do ano de 2022. Eu falei, então tem nada de Deus, é coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Não vamos mais, não. Nem falei pra ela que eu viria. Né? Nem falei pra ela que eu viria. Aí, quando deu março, ela veio pra cá, fez um enxoval todinho do Pedro, voltou. Quando ela voltou, apareceu uma desistência na fila. Não pegamos. Depois apareceu outra. Falei assim, ó, ela falou, vamos fazer. Eu falei, não. Mas não vai ter outra oportunidade. Eu falei, se for Deus, aparece. Aí, passou uma semana, apareceu outra. E aí eu senti um cutucão do Espírito Santo, aí falei, então vamos lá, fizemos uma entrevista, eu falo que eu não tenho nada no Brasil no meu nome, nem meu nome tá no meu nome, e aí Uau, fizemos a bendita do negócio, passou, falei, não é possível, velho, todo mundo tenta, eu falei, não, e aí começou aquele trem. Aí voltamos do Rio de Janeiro, né, na segunda-feira. De segunda até sexta, todos os dias, né? Eu acho que a gente tá com o tempo avançado aqui, mas de segunda até sexta, todos os dias, alguém vinha me entregar uma palavra de que Deus tava me tirando do Brasil, me levando para um lugar. Tinha gente que dava nome Estados Unidos, tinha gente que sonhou. Sério, e Bruno? foi uma enxurrada. Eu falei assim, velho, tem um trem muito estranho acontecendo aqui. Aí eu cedi. Eu entendi que eu ia vir, que não ia acabar. E nisso eu tava terminando o Carisma. Aí o que aconteceu? Eu formei no Carisma, minha cerimônia de formatura foi num sábado. Na terça-feira eu tava dentro do avião vindo para cá. E como que hoje você se tornou o coordenador do Carisma aqui em Atlanta? Jesus, o que aconteceu? Lá, dentro dessas palavras que eu fui recebendo, teve uma que veio específica, porque isso era por volta meados ali de abril, maio. Então, o Léo e a Vanessa, que são os pastores da nossa Lagoinha de Atlanta, eles já tinham vindo para cá, começado da igreja. E eles iam começar o Carisma em agosto, então o Carisma não tinha começado. Aí tem uma profeta lá no Brasil, que hoje ela inclusive está aqui na nossa igreja, vive também. Ela me deu uma palavra, falando, Deus me mostrou você como coordenador do Carisma de Atlanta. Aí eu olhei para ela e pensei comigo, essa mulher é doida. Não tem carisma, primeiro, não tem carisma lá. Segundo, não tenho a menor vontade disso. Terceiro, até eu chegar lá, conhecer, levar nisso, pegar confiança, me colocar como coordenador de carisma, isso é aquelas promessas abraâmicas que vai acontecer quando eu tiver 90 e tantos anos de idade, se acontecer. Pensei, cogitei no coração, guardei. Uau, aí vim pra cá, não falei pra eles, nunca falei pra Vanessa quem que eu era, o que eu fazia no Brasil, nada. Cheguei na igreja e pedi pra ajeitar a cadeira, pra servir. E veio servindo, né? Você é a Bruna. Comecei servindo. No primeiro dia que nós pisamos na Lagoinha, tava tendo o primeiro café de novos membros, entreguei o Pedro no colo de alguém e fomos fazer. Uau. Aí foi assim, foi indo, e Deus foi soprando. Eu falo que a coisa mais importante é essa, é Deus que sopra o seu nome. Não é você que tem que ficar se promovendo. Então... Nossa, Bruno.
Que profundo. Eles pegaram e foram vendo, aí Deus soprou o nome deles, o meu nome no coração deles para assumir o Ministério Link, que é o Ministério de Adolescente. Comecei assumindo, aí comecei a ministrar no culto de Rocket, comecei a ministrar no culto de Legacy, eles começaram a colocar para dar aula da palavra de oferta. Aí chegou um dia que eles me chamaram, antes de começar as aulas, da sua turma, inclusive, né? A minha turma foi. Aí começou já tinha surgido o assunto de eu ser professor. Aí eu não era algo que Inclusive, você também é professor. O Bruno também é professor. Também dou aula no Carisma, né? Viajo nas unidades e aqui no local também. Aí eu peguei... como eu já estava gostando dessa vibe de ensinar, e pelo menos isso eu aceitei um pouco melhor. Não era algo que eu almejava, eu estudei bastante, mas eu tinha palavra específica para isso, eu aceitei por temor, não por capacidade. Falei assim, não. Então, eu tenho uma Bruno, palavra... tem coisas na vida que a gente aceita por temor e não porque a gente acha que pode? Com certeza. Se você for olhar, você olha assim, cara... você vai ver aí diálogos igual de Moisés com Deus. Deus, eu não sou capaz. Deus precisou de insistir e chamar a atenção dele de diversas formas. Falar, né? Não porque Deus dependia dele, mas porque a misericórdia de Deus mostrou. Eu ainda não desisto de você. Eu estou te dando o privilégio de participar daquilo que eu estou fazendo. Eu ainda não desisti. Não porque eu dependa, entenda? Então, a misericórdia de Deus que ainda faz com que ele lide com as nossas objeções quando ele quer fazer algo na vida da gente. Então, esse foi um dos meus casos. Falei, cara, por temor à palavra, mas também um certo nível de gosto. Eu gostava de estar falando com pessoas. Eu estava lidando bem com a ideia de dar aula. E aí, antes de começar o ano letivo, eles me chamaram para uma conversa e falaram que eles entenderam da parte de Deus que era para eu estar à frente do Carisma como coordenador. Quando eles falaram isso, eu travei. Você ficou assim, Eu fiquei olhando, que você até perguntou, mas e aí, Henrique, você não gostou? Acho que eles falaram até isso. Não gostou? Não quero! Eu falei, não é isso. Isso implica em quê? Eu nem respondi um sim ou não. Você vai fazer isso, vai lidar com isso. Eu falei, gente, não sei se vocês têm que me ensinar, não. A gente crê em Deus, a gente tem a paz, a convicção que você dá conta. E aí eu aceitei, porque eu lembrei da palavra. Aí quando eu lembrei da palavra, quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com ela e pedir ela perdão. Falei, olha, eu te achava uma louca. Você falou? Falei, não acreditei por causa disso e agora aconteceu. Então, assim, aí disso pra cá, várias peças foram juntando, inclusive aquela dos 30 anos. Uau, verdade. Nossa, entendeu? Faz sentido. Porque quando eu tava com 28 ou 29, estourou a pandemia, né? E eu pensei, vou morrer de Covid. Aí lá no Brasil eu dei uma de doido. Tem coisas que eu nunca contei pra ninguém, mas assim, eu ia às vezes pra rua evangelizar os mendigos moradores de rua, tava sem máscara, eu fiquei doido. Eu falei assim, se eu for morrer de Covid, eu morro pregando também, não vou ficar com essas frescuras não. E você pegou Covid? Uau. Não, na verdade, peguei uma vez quando eu e o Bruno tava na praia, não foi nem... Pregando. Não foi nem nesse contexto. Uma vez a gente tava, foi curtir umas férias, e aí... lá, isolado, peguei. E quando eu tava aqui, não. Então, peguei uma vez só, não foi grave, tanto que eu descobri no final. Uau. E aí, passou, né? Não aconteceu. Aí, veio o nosso atual presidente do Brasil, né? Assumindo a presidência ali. E aí, na época, tava uma conversa de que... nas igrejas vai falar só aquilo que eu acho que tem que falar e tal, vou regularizar. Eu pensei, Bruno, eu não deixo de falar a verdade. Agora eu vou ser preso, vou ser um dos... Se isso acontecer, eu vou ser um dos primeiros a ser preso, morro dentro da cadeia, você vai ficar viúvo. Já começa a preparar aí. Porque tava nos 30 anos, tava no ano que eu ia fazer 30. Então, o seu cérebro sempre ia pra isso, com 30 acaba. Ia pra isso. Eu falei, agora fez sentido, né? E agora? E agora, o que aconteceu? Quando começou Deus soprar meu nome pros Estados Unidos, o Bruno ficou grávido, eu comecei a falar assim, não, tem algo mais. Deus está fazendo alguma coisa. Porque me levar para um país que eu nunca quis, e que eu nunca fiz planos, mas que eu tô entendendo, eu tô sentindo essa direção no meu coração. E é igual eu volto a falar, não é uma manipulação, Deus não me forçou. Mas eu quis me submeter à vontade dele por escolha, eu quis, entende? Eu peguei e falei, cara, acho que tem algo mais, eu já não morro. Então é algo ministerial, eu não sei o que vai acontecer. Tô me entregando, vamos ver onde que isso vai dar. Então aceitei vir, aí fui vindo essas palavras, eu falei assim, Deus, está nas suas mãos, o que for aconteça. Larguei tudo, vim embora pra cá com a minha mulher grávida. Tanto que Pedro nasceu aqui, chegamos aqui nos Estados Unidos, o Pedro de 8 meses, né? E aí eu vim, e aí as coisas foram acontecendo,
chegamos até o ponto que a gente está aqui, mas... E Bruno, pra gente finalizar, que o nosso tempo já estourou, Sangue de Jesus. mas qual que é a mensagem que você daria para essas pessoas que têm promessas que ainda não se cumpriram? Porque tem dias que você possa pensar, não vai cumprir como você pensou que a profeta que falou pra você, ela tá doida, vai acontecer daqui, né, quando eu tiver com 99 anos, não, isso não é verdade, não sei o quê. Qual que é a mensagem que você deixa hoje pra quem está nos ouvindo em relação às promessas? Se Deus fez uma promessa, a pessoa sabe que ele fez, alguém usou, só que a pessoa tá assim, acho que não vai acontecer, não sei, passou o tempo demais, isso aí não é possível. O que você possa falar pra gente em relação a isso? Já que você é prova disso. Então, nesse contexto, você tem uma promessa, você tem certeza que foi Deus quem fez, né? Você não tem dúvida disso, ele vai cumprir, ponto. Não interessa o tempo, ele vai cumprir. Agora, ou é uma questão de você lidar com a sua ansiedade, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele não olha no relógio para ver o que vai acontecer daqui a pouco. Ele já está lá. Ele está no passado, ele está no presente. Então, o tempo de Deus, ele não vai lidar com o tempo da mesma forma que eu e você lidamos. Então, ou é uma coisa de ansiedade, ou então é uma questão de fé. Você não crê mesmo nas promessas de Deus na sua vida. Uau. Obrigada, Bruno. Mas, Bruno, antes de despedir de você, eu quero aqui agradecer para a nossa querida Carol Fialho, que sempre cuida aqui dessa pessoa, maquiagem, cabelo. Carol, um beijo. Se você precisa, gente, de fazer a diferença no seu dia, conte com a Carol para te maquiar e fazer penteados. Por quê? Porque isso eleva a sua autoestima. Às vezes o que você tá precisando é só um dia de alguém cuidando de você. Eu vou deixar o arroba da Carol aqui embaixo e vocês entrem em contato com ela, porque a Carol Fialho não é só sobre uma maquiagem. Tem muito mais que acontece naquele estúdio. Vai muito mais além que uma maquiagem. Um beijo, Carol. E Bruno, muito obrigada. E eu quero te dar um presentinho do nosso podcast. Para quando você olhar esse presente, obrigado. Você lembrar do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer porque a sua história, realmente você é fora da caixinha. Amém. E a sua história, ela vai impactar muitas pessoas. Amém. É nítido ver Deus em você e na sua família. Amém. É nítido ver o impacto que Deus está fazendo através de vocês ali na vida das pessoas. Obrigada. Você vai ser convidada a voltar de novo. Vamos fazer uma mesa redonda, porque a gente tem muito assunto, tem muita coisa. Mas eu te convido, você que ainda não conhece o Carisma, impactou a minha vida, entre em contato com o Bruno, para você saber um pouco de como funciona. A gente também tem o arroba do Carisma no Instagram. Sim, coloca lá. Carisma Atlanta. Carisma Atlanta. E lá você pode pedir informações. Desistir nunca foi uma opção para você. É isso aí. Continue aonde você está, mas nunca perca a tua fé. Aquele que te trouxe aqui é aquele capaz de te deixar aqui. Aquele que cuida de você, ele não dorme. Um beijo da Pan e eu te vejo no próximo episódio. Com Deus, gente. Tchau, gente! Obrigado. Enquanto 99% seguem fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias.